isso que ele diz, olha, pode até uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, eu todavia jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Ele está dizendo, é impossível, não faz sentido. Eu desejei você antes dos seus primeiros acertos, e por isso eu continuei desejando você mesmo depois dos seus primeiros erros. Tem a ver com a tua performance, filho, tem a ver com a tua identidade. Eu olho para você e me vejo em você. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, irmão. Eu quero falar sobre perseverança, porque todas as vezes que a gente erra, existe sempre alguém preparado para apontar o nosso erro. Todas as vezes que a gente quebra, existe sempre alguém preparado para apontar para o nosso fracasso. Todas as vezes que a gente se perde, existe sempre alguém preparado para apontar para a gente, dizendo, olha, ele desviou, ele sei lá, desanimou. Agora a grande verdade é que são poucos aqueles que se preocupam em nos trazer para perto. Você já parou para reparar isso? Quando eu me converti, eu lembro que os meus amigos fizeram apostas para ver quanto tempo duraria a minha conversão. Os que gostavam mais de mim apostaram em um mês e meio. Já são 14 anos. E eu fico feliz de dizer que todos eles perderam a aposta e todos eles de alguma forma foram alcançados depois, através daquilo que Deus depositou em mim. Irmão, olha para mim, quando a gente está perdido, tem um monte de pessoas que se levantam para apontar, mas a grande verdade é que o único que poderia apontar os nossos erros decidiu se entregar por nós para ter a gente de volta. Isso é perseverança. Perseverança é, mesmo que eu caminhe, passo os lagos para o lugar errado, é eu entender, cara, existe um Deus que me ama, continua de braços abertos, e eu preciso bater a poeira, eu preciso me recompor e voltar para o lugar de onde eu nunca deveria ter saído. Eu não vou desanimar até que se cumpra o que Deus prometeu. Eu não vou parar, mesmo que coisas mudem, situações, cenários, pessoas se levantem, gigantes venham contra mim. Eu vou perseverar, porque aquele que me prometeu é fiel para cumprir. Perseverança tem a ver com olharmos menos para os nossos erros e também para os nossos acertos, e olharmos mais para aquele que nos prometeu, porque tem momentos, irmão, que a gente fica amedrontado, a gente pensa em desistir, porque quando a gente olha para o tamanho da batalha e a gente olha para nós mesmos, a gente fala, cara, é impossível. Estamos desanimados muitas vezes, cansados, acuados, porque buscamos em nós as respostas para as batalhas que estão diante de nós. Mas Deus está falando, aí, tira o teu olhar de você e coloca o teu olhar em mim. Você vai perceber que por maior que seja a tua batalha, nenhuma delas é maior do que eu. Entender que quando algumas coisas saem do meu controle, podem estar entrando no projeto de Deus. Eu sei que às vezes é difícil pra gente, mas a gente tem que ter esse entendimento, irmão. É outra coisa que a gente polariza muito na fé. Se tá fácil, Deus está nisso. Se tá difícil, não é de Deus. Não, a maior parte das vezes é o contrário. Quando você está no centro da vontade de Deus, todo o inferno tenta tirar você desse lugar. Foi assim com Sansão, separado desde o ventre, gerado por Deus para ser um libertador. Não teve acesso a álcool e não cortava o seu cabelo, porque era a forma como Deus falava com ele naquele tempo. A glória e a força de Deus estava sobre ele. Mas porque ele se distraiu e deitou no colo errado, ele foi feito um palhaço para os seus adversários. Cegaram ele e até o final da sua vida usado como bobo da corte diante dos seus inimigos. Ele foi gerado para ser um libertador, mas porque ele se confundiu, perdeu acesso à sua promessa. Foi assim com Davi, quando se distraiu. Em tempo em que os reis iam para a guerra, ele preferiu ficar no palácio, olhou para uma mulher que não era sua e fez o que não deveria fazer. Tinha acesso a todas as mulheres que poderia, mas desejou uma que já tinha dono. E eu coloco entre aspas, senão as feministas vão acabar comigo depois da internet. Então às vezes a gente se distrai, irmão. Não se distraia. Não é porque está fácil que Deus está nisso, muito pelo contrário. São nos momentos que você está no centro da vontade dele que o inferno vai tentar roubar você, seduzir você, distrair você. Foi assim com Eva e Adão. Eles estavam no centro da vontade de Deus, no meio do jardim de Deus, com relacionamento com Deus. Eles foram feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Então o inferno fala, se você comer, você vai ser como Deus. Eles já eram, só não sabiam disso, irmão. Tem muita gente perdendo o que já recebeu, porque não sabe o que já carrega.